vieram ouvir a palavra de Deus essa noite? Livro de Esdras, capítulo de número 3. Livro de Esdras, capítulo de número 3. Tem como mudar esse fundo, por gentileza, e baixar só um pouquinho? Livro de Esdras, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 10. Se você é da ICV, se você já vestiu a camisa da ICV, e eu até achei engraçado esses dias, uma abençoada aqui da igreja mandou uma mensagem para mim, falou assim: pastor, vamos conversar, pastor, vamos tomar um café. Eu ouvi o apelo que o senhor fez lá no culto, e eu quero ver se tem alguma camisa da ICV que é o meu número, para me investir e trabalhar em 2025. Aí eu falei assim: olha, eu recebo com muita alegria, viu, essa mensagem. E tem camiseta com seu número sim, em nome de Jesus, vai ajudar muito. Então presta atenção. Se você já vestiu a camisa aqui da ICV e você tem um desejo de ser um voluntário da obra, é só procurar a pastora Águida. Amém? Nós vamos mudar o nosso método de seleção a partir de 2025. E se você tem esse desejo, você é salvo, você já tomou a sua decisão de fé pública, de aceitar Jesus como seu Senhor, se você já é batizado nas águas, se você já tem aí uma caminhada de fé e está aqui conosco e deseja ser um voluntário da ICV, procure a pastora Águida. Ela vai pegar o seu nome, seu telefone, amém? Em nome de Jesus, para que você possa trabalhar em 2025, porque a partir de 2025, a nossa equipe de obreiros, eu vou trabalhar uma questão com a nossa equipe de obreiros, e nós vamos transicionar para a equipe de voluntários, porque todos que trabalham na obra já é obreiro. Quem está entendendo isso aqui? A pessoa que serve na mídia é obreiro. O irmão que está na câmera, a irmã que está na câmera é uma obreira. Você entende isso aqui? Todos que trabalham na obra é um obreiro. Porque geralmente as pessoas pensam que o obreiro é só quem está na porta, é só quem está de pé aqui. Não, o obreiro é quem trabalha. Então, nós vamos montar a equipe de voluntários, voluntários ICV. Amém, gente? Então, se você tem esse desejo de ser um voluntário, é só procurar a pastora Águida. Amém? A Fernanda Melchior está aí, Deus abençoe, filha. Fernanda está voltando. Ei, Fernanda, que Deus abençoe sua vida, viu, filha? Fernanda estava em Portugal. Um abraço para o Marcelo, família que está lá. Deus abençoe. Amém, gente? Esdras capítulo 3, versículo 10. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim:
Coloca na versão RA, por gentileza. Almeida, Revista Atualizada. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeça das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, que viram o primeiro templo, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviram de muito longe, e você diz amém. Curva a sua cabeça. Pai Celestial, Deus, nosso Senhor, Rei do Universo, nós estamos aqui reunidos no nome do Seu Filho Jesus. Aqui está, Senhor, a igreja, aqui está a Tua noiva. Senhor, nós saímos das nossas casas essa noite para oferecer ao Senhor um culto racional, um culto de louvor, de adoração ao Seu nome, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser louvado. Nós louvamos a Tua majestade. Nessa noite, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é luz. A Tua palavra gera em nós vida. A Tua palavra, Senhor, em Hebreus é comparada como uma espada de 2 gumes, que atravessa as juntas e medulas e vai até a divisão da alma, Senhor. A Tua palavra, ela vai aonde o homem não vai. A Tua palavra, Senhor, ela chega aonde o homem não chega. A Tua palavra tem o poder de ir aonde o bisturi do médico não vai. A Tua palavra tem o poder, meu Deus, de chegar até mesmo, Pai, nos lugares, meu Deus, dentro do homem, que o psicanalista não consegue chegar, que o psicólogo não consegue entrar. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é alimento para a nossa alma. Por isso nós estamos aqui querendo nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus, e que essa noite todos os inimigos de Jesus sejam derrotados, em nome de Jesus. Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: Deus vai te levantar das ruínas. Eu vou repetir: Deus vai te levantar
das ruínas. Se tem uma coisa que Deus é especialista, Deus é especialista em lidar com ruínas. As ruínas fala de destruição. Os destroços de uma ruína revela que algo estava de pé e hoje não está mais. As ruínas falam de algo que um dia funcionou, mas hoje não funciona mais. Deus, Ele é especialista em trabalhar com ruínas. O povo de Israel passou um longo período no cativeiro babilônico. Foram muitos anos que o povo de Israel ficou aprisionado. E na verdade, Deus permitiu. Você não ouviu errado. Deus permitiu que o seu povo ficasse aprisionado. Deus permitiu que o seu povo sofresse. Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Deus permitiu por causa do pecado do povo. Deus permitiu por causa do desvio moral, espiritual da nação. Todas as vezes que o povo de Deus se afastava do Senhor e começavam a adorar os outros deuses das nações, Deus permitia o castigo. E por que Deus permitia o castigo? Deus permitia porque a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Todos que tentou receber glória para si, se deram muito mal. A Bíblia fala até de um rei, que ele chegou ao ponto de se considerar um Deus. E a Bíblia diz que esse rei foi comer capim. A Bíblia diz que Deus fez ele virar um bicho. E ele foi morar com os animais. É Deus dizendo assim: não divido a minha glória com ninguém. Então o povo de Israel, eles tiveram que aprender isso da pior maneira. Da pior maneira. Os caldeus haviam destruído Jerusalém. Os caldeus eram os babilônicos. Era o povo caldeu. Eles destruíram, eles arrasaram Jerusalém. Eles destruíram os muros de Jerusalém. E como se não bastasse destruir a cidade, a Bíblia diz que eles destruíram o templo. Eles destruíram o lugar sagrado. Eles destruíram o lugar da adoração. Eles queimaram as portas. E o povo de Israel ficou muitos anos longe de Jerusalém, longe de sua pátria, longe de sua cultura. Foi um período tão triste na história de Israel, que o salmista disse
que o povo de Israel chegou a pendurar nos salgueiros os seus instrumentos. O povo de Israel chegou a pendurar os instrumentos que eles usavam para adorar a Deus, os instrumentos que eles usavam para louvar o nome do Senhor. Eles penduraram nas árvores, eles penduraram nos salgueiros. E quando eles começaram a pendurar os seus instrumentos, eles estavam dizendo assim: nós não temos mais motivo para adorar. Já não há mais cântico e nem louvores nos nossos lábios. Por quê? Porque eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. E a Bíblia diz que os caldeus, os babilônicos, olhavam para eles e diziam assim: pega o instrumento, toca uma canção para nós. Pega os seus instrumentos e toca alguma coisa aí para nos alegrar. Mas eles já não tinham mais prazer na alma. O inimigo conseguiu roubar deles. E eu quero falar algo aqui. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos colocar em situações difíceis. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos aprisionar. Mas na verdade a intenção do inimigo não é prender você, amarrar você, fazer você sofrer. A intenção do inimigo é tirar o louvor, é tirar o louvor dos seus lábios. A intenção do inimigo é tirar de você razões que você tinha para adorar o nome do Senhor. Tudo que o inimigo vai fazer é tentar destruir dentro de você o espírito adorador que habita dentro de você. Tudo que o inimigo vai fazer, ele vai fazer você ficar silenciado. Silenciado pelas provações, silenciado pelas tribulações, silenciado pelas lutas. É por isso que eu me inspiro em alguns homens e mulheres da Bíblia. Pergunte por quê? Porque na Bíblia eu vou encontrar homens e mulheres que o inimigo tentou silenciar eles, que o inimigo maltratou, prendeu, castigou. Só que em nenhum momento o inimigo tirou deles as razões que eles tinham para adorar o Senhor. Aleluia. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas foram torturados em praça pública, chicotearam eles, bateram neles, prenderam eles. E quando eles estão dentro da cela, algemados, e ao lado 2 soldados, presos por correntes com eles, do lado de fora mais 2 soldados fazendo a primeira guarda, mais para frente mais 2 guardas fazendo a segunda guarda. A Bíblia diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas
oraram e cantavam louvores a Deus. A Bíblia diz que eles louvavam, que eles oravam. Eles estavam no pior lugar. O corpo deles tinha sido maltratado pelos açoites do inimigo. Eles tinham sido castigados duramente, mas o inimigo que os colocou dentro daquela cela não tirou deles o cântico, não tirou deles o louvor, não tirou deles, aleluia, oh maravilha. Quando nós olhamos para a história, nós vamos encontrar outros homens e mulheres que tinham tudo para serem silenciados, silenciados pela provação, silenciados pelas dificuldades, mas eles não se permitiram serem silenciados. É aqui que se revela aonde está o nosso coração. Os nossos irmãos, quando nós estudamos sobre a história da igreja, os nossos irmãos eram jogados dentro das arenas dos leões. Leões famintos, que rasgava a carne deles, que os devorava vivos. E quando você começa a estudar a história da igreja, você começa a se surpreender. E é nesses momentos que a gente fica se perguntando: será que eu sou um servo de Deus de verdade? Por quê? Porque quando você estuda na teologia a história da igreja, eles eram devorados por leões cantando, louvando a Deus, a carne sendo rasgada e eles adorando a Deus. Os nossos pais na igreja foram queimados em fogueiras, e muitos deles, ao ser queimados, eles levantavam os olhos para cima, na esperança de contemplar o rosto do seu Salvador. Para você ter uma ideia, John Hus foi queimado na fogueira. E quando amarraram John Hus, quando colocaram fogo, ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso velho e cansado, mas daqui 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não vão conseguir prendê-lo, que vocês não vão conseguir destruí-lo. 97 anos depois nasce Martinho Lutero, que se você for para o significado do seu nome é cisne. Ah, não. Nasceu um cisne poderoso, que ninguém conseguiu amordaçá-lo, ninguém conseguiu prendê-lo, e ele se tornou pai da fé protestante. Nós só estamos aqui por causa dos nossos heróis, nós só estamos aqui por causa dos heróis que morreu sendo devorado cantando. Nós só estamos aqui dizendo que somos igreja porque alguém pavimentou a estrada do evangelho com o seu sangue. Aí tem gente que quer parar porque o irmão olhou torto, quer parar porque a irmã não cumprimentou,
quer parar porque o pastor não abraçou. Na verdade, essa é a pior geração de crentes de todos os tempos. Essa é a pior geração de pastores, é a pior geração de obreiros, é a pior geração que existe. Pessoas que não querem mais os benefícios da salvação, não, mas eles querem as bênçãos do Salvador. Antes de você querer as bênçãos do Salvador, queira primeiro os benefícios da salvação. Mas você só pode receber os benefícios da salvação através da renúncia própria, através da renúncia do seu eu, porque no Santo Evangelho está escrito: me quer? Então tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Mas hoje nós não queremos os benefícios da salvação. Uma, porque a cruz é pesada, e dois, porque renunciar a si mesmo está custando muito caro. E na verdade, isso não está nem no meu esboço aqui. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus aqui. Que crente que somos nós? Uma coisa é eu pregar com essa luz aqui que parece um farol de caminhão no meu rosto, e com essa câmera ligada. Outra coisa é eu pregar sem essa luz no meu rosto e sem a câmera ligada, e eu te garanto que eu vou pregar com o mesmo entusiasmo. Porque há 17 anos atrás, quando eu comecei, não tinha uma luz bonita como essa, não tinha uma câmera ligada como essa. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta para ele, pergunta para ela e fala assim: que cristão que é você? Nós precisamos entender que o verdadeiro cristão pode tudo estar caindo aos pedaços. Ele pode até não estar vivendo o melhor momento da história dele, mas ele tem um louvor nos lábios, ele tem um cântico na alma, porque ele já entendeu o que está escrito em Hebreus. E o que está escrito lá em Hebreus? Está escrito: oferecemos, pois, sacrifícios de louvor a Deus, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Aleluia! Sacrifício de louvor. O povo de Israel, no período do cativeiro babilônico, pendurou seus instrumentos. Mas todo cativeiro tem começo, meio e fim. Vou repetir isso aqui, porque o céu está querendo falar com alguém. Todo cativeiro tem começo, meio e fim.
não existe cativeiro que dure para sempre. Não existe provação que dure para sempre. Nem a provação de Jó durou para sempre. Por quê? Porque Jó 42, Deus virou o cativeiro e mudou a sorte dele. Aleluia. Nenhum cativeiro dura para sempre. Nenhuma provação dura para sempre. Olha para essa pessoa e fala assim: esse tempo de dificuldade, diga, esse tempo de provação está chegando ao fim. Diga, está chegando ao fim. Diga, Orabadará Calabash. E por que o cativeiro estava chegando ao fim? Porque a Pérsia vence os babilônicos, os caldeus. E agora a Pérsia se torna o império. A Bíblia diz no livro de Esdras, no capítulo 1, que Ciro, rei da Pérsia, ele lança um edital, convoca o povo, e a Bíblia diz que naquele dia, ele olha para todo o povo, ele olha para a sua nação, e ele olha para os cativos de Israel e disse: eu reconheço que eu só cheguei aonde cheguei porque Deus me ajudou. Eu reconheço que eu só estou aqui porque Deus permitiu eu estar aqui. Ele começa reconhecendo o favor de Deus. E a Bíblia diz que ele então disse para os judeus cativos: a partir de hoje, vocês são homens e mulheres livres. A partir de hoje, vocês estão sendo libertos do cativeiro. A partir de hoje, vocês podem voltar para a nação de vocês. Aí um olha para o outro, tudo cativo, sem nada, e diz: como que nós vamos voltar? Aí Ciro disse: e pode ficar tranquilo, pega todo o ouro que o rei da Babilônia roubou deles, pega toda a prata que os inimigos levou do templo deles, e devolva tudo para eles agora. Inclusive eu estou tirando uma oferta para vocês aqui. A nação Pérsia também começa agora presentear eles com ouro e com prata. Começa a abençoar eles para eles saírem daqui abençoados. Então não era só o fim de um cativeiro. É por isso que Isaías profetizou, dizendo: meu servo, meu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão. Deus escolheu aquele rei Pérsia para ser um instrumento de justiça. O maior cativeiro da história do povo de Israel depois do Egito, porque no Egito não foi nem cativeiro, foi escravidão mesmo. O pior cativeiro da história, a libertação não veio por meio de um judeu, veio por meio de um estrangeiro. Sabe o que eu entendo com isso? Pergunte o quê? Deus usa quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. Deus é assim. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Então o povo agora volta do cativeiro, volta do exílio. Eles viajam 1.600 quilômetros até chegar em Jerusalém.
Quando eles chegam em Jerusalém, o povo se depara com as ruínas. Eles, ao voltar para Jerusalém, eles não encontrou a cidade levantada, com tapete de boas-vindas. Não! Eles encontrou a cidade destruída, arruinada, cheia de destroços. Então eles precisam agora reconstruir. Só que para onde eles olham, eles só vê ruínas. Para onde eles olham, eles só vê destroços. E as ruínas é uma lembrança de algo que estava de pé e não está mais. As ruínas remetem à lembrança de um tempo bom, de um tempo de glória, de um tempo maravilhoso, mas não existe mais. Quantas pessoas que você está tendo que lidar com as ruínas de algo que foi bom, de algo que foi maravilhoso, e o que sobrou daquele tempo bom? Os destroços. Quantas pessoas que estão tendo que lidar com as ruínas de um casamento? Quantas pessoas que estão tendo que lidar com as ruínas de uma família? Quantas pessoas que estão tendo que lidar com as ruínas de um ministério? Quantas pessoas que estão tendo que lidar com as ruínas? E na verdade, o único sorriso que brota no teu rosto não é de algo que você está vivendo no presente, mas das lembranças daquilo que você viveu no passado. Porque no presente, na realidade do presente, não tem nada de bom em se alegrar. Então eles olham para aquelas ruínas. Só que a Bíblia diz que o povo agora começa a separar os destroços. Eles começam a pegar as pedras. Eles começam a reaproveitar o que dá para reaproveitar. Eles começam a descartar o que já não serve mais. E a Bíblia diz que eles começam a lançar os alicerces. Eles começam a lançar diga comigo, os alicerces. Eles começam a lançar os alicerces. Pastor, mas tem ruína. Pastor, mas tem destroços. Tem, mas o texto diz que em meio a ruínas, eles começam a lançar o alicerce. Eles dão o primeiro passo para a reconstrução. Eles começam a lançar o alicerce do templo sagrado, do templo de Deus. Eles lançam o alicerce. Porque ficar olhando para a ruína e chorar não adianta. Ficar vivendo de lembranças de algo que funcionou e hoje não funciona mais, não resolve nada. Tem pessoas que a sua vida não muda, porque você fica olhando para as pedras do passado. Você fica olhando para trás. Não! Você não pode continuar olhando para trás, porque enquanto você fica vivendo de lembrança, você não lança alicerce para viver algo que Deus está preparando para você no futuro. Você precisa entender isso aqui. Quem vive das lembranças não desfruta da bênção do presente. Eles vão lançando o alicerce. E a Bíblia diz que quando eles começaram a lançar o alicerce, olha para cá. A Bíblia diz que eles começaram a louvar. A Bíblia diz que eles começaram a louvar. A Bíblia diz que eles começaram a cantar. Aleluia. Olha para cá. Não tinha nem 1 metro de parede levantada, Marino.
Não tinha nem 1 metro de pedra levantada, Alexandre. Ainda não dava nem para ver as paredes direito. Mas o povo já estava cantando. O povo já estava adorando a Deus, oh, aleluia. Aqueles que um dia pendurou os instrumentos nas árvores porque não tinha razão para louvar a Deus, agora estão pegando seus instrumentos, estão cantando, estão louvando a Deus. Pastor, mas não tem nem 1 metro de parede levantada. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa ver para ter motivo para adorar a Deus. Você não precisa ver a parede levantada para louvar o nome do Senhor. Você não precisa ver o prédio funcionando para cantar e louvar o nome do Senhor. Não. Crente de verdade não precisa ver, ele só precisa crer. Crente de verdade é diferente. A coisa nem aconteceu direito, ele já está cantando, ele já está louvando, ele já está exaltando. O povo ia adorando. O povo, sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui? Você não precisa ver a cura definitiva para cantar, para louvar, para testemunhar. Sabe o que o céu está dizendo aqui? Aquele projeto pode até não ter se concluído ainda, mas se você tem fé, aquilo é promessa de Deus, já começa a cantar, porque daqui a pouco o projeto vai estar concretizado, vai estar alabadai. O crente de verdade é diferente. É por isso que o diabo passa mal com o crente de verdade. É por isso que o diabo fica desequilibrado. E que ele fique desequilibrado nos quintos dos infernos. Por quê? Porque nós sabemos de quem somos filhos. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos que podemos viver tempos de ruína, mas nós temos a plena certeza de que o nosso Pai que está no céu, o nosso Deus, Ele está abençoando. Sabe o que Deus está dizendo? Adore no meio das ruínas. O céu está dizendo para alguém aqui: louve o nome do Senhor no meio das ruínas. Louve a Deus no meio dos destroços. Oh glória. A Bíblia diz que Jó sentou na cinza com um pedaço de caco de telha, e cinza no hebraico é lixo. Ele sentou no entulho, ele sentou no lixo. Por que perdeu tudo? Por quê? Porque a família agora estava vivendo o pior momento. Ele viveu a perda dos filhos, ele agora estava vivendo a perda da saúde física, estava tomado de chagas. E quando ele estava lá com o único amigo dele, o caco de telha se coçando, quando ele estava lá se coçando, a Bíblia diz que a esposa olhou para ele sentado no entulho e disse: ainda temes ao seu Deus? Ainda continua servindo a ele? Jó, nega o seu Deus e morre, Jó. Aí ele olhou para ela e disse assim: tu falas como uma louca, recebestes o bem de Deus e não quer receber o mal. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amor: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu posso estar no entulho, eu posso estar me coçando com caco de telha, mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vê se tem um adorador do teu lado aí. Vê se tem um crente que veio adorar. Vê, olha aí. Vê se ele está adorando. Vê se ele está adorando. Vê se ela está louvando. Ou se está de cabeça baixa, olhando o celular. Dá uma olhada aí. Isso. Se estiver adorando, já começa a adorar do lado dele também.
Se estiver adorando, já começa a adorar do lado dela também. Isso, entregue o seu melhor louvor, entregue a sua melhor adoração. A Bíblia diz que eles adoraram a Deus ao ponto do som chegar longe, ao ponto do som da voz deles ecoar quilômetros de distância. E a voz deles chegou longe mesmo. Pergunte por quê? Por questões geográficas. Ninguém desce para Jerusalém. É impossível alguém descer para Jerusalém. Não tem como. Para Jerusalém você só sobe. Para você ter uma ideia, as imagens que vocês vêem na televisão, quando vocês vê aquela mesquita com a cúpula dourada, é chamado de Domo da Rocha. Ao lado tem a mesquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para os muçulmanos. Quando você olha para baixo, você vê a esplanada do Muro das Lamentações, lugar sagrado para os judeus. Aonde está a mesquita da cúpula dourada? Ali dentro está a rocha, aonde Abraão foi sacrificar Isaque. Ela permanece até hoje lá. Ali é o Monte Moriá, o monte mais alto. Jerusalém foi construída no Monte Moriá. É por isso que ninguém desce para Jerusalém. Você só sobe. Quando nós estamos indo para Jerusalém, que nós estamos vindo de Jericó, chega um ponto que o ônibus começa a subir. E é subida. E vai subindo. E vai subindo. Vai subindo. Eles até faz um momento emocionante quando está chegando próximo dos muros de Jerusalém. Eles começam a colocar uma música dentro do ônibus. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. E aí todo mundo começa a chorar, porque você está subindo. Oh, glória. É por isso que o lugar preparado para o povo de Deus é chamada de Nova Jerusalém. Por quê? Porque ninguém desce, você só sobe. Oh, glória. E se esse culto acabar agora e acontecer um arrebatamento daqui 1 minuto, eu quero te encontrar na Nova Jerusalém. Eu quero te encontrar lá. Oh, maravilha. Então presta atenção, é uma questão geográfica. Se lá é o monte mais alto e o povo começou a cantar e gritar com voz alta, o vento começa a levar o som da voz deles. A adoração deles não fica restrita só aonde eles estão. A adoração de quem serve a Deus de verdade não fica restrita só onde você está. Aleluia. A adoração ecoa. E eles foram cantando. E na verdade,
O som da voz deles estava deixando claro para os inimigos. Por quê? Porque Jerusalém é cercada por inimigo. Estava deixando claro para o inimigo que eles estavam de volta. Não vou repetir. Eles estavam deixando claro para o inimigo que eles estavam de volta. Eles estavam dizendo: voltamos. Para o terror dos inimigos. Quem está entendendo? Quem quer que eu pare aqui? Diga amém. Quem quer que eu continue? Fala, glória. Mas eu tenho no meu esboço mais 2 pontos para falar. E o nosso horário já deu. Fica de pé. Eu vou parar aqui, quem sabe eu continuo domingo que vem. Quem vai estar aqui domingo que vem? Mas eu quero hoje parar nesse ponto da adoração deles. Talvez nesses últimos meses de 2024 você viveu períodos de cativeiro. Você precisa entender que existe escravidão e existe cativeiro. Pastor, não é a mesma coisa? Escravidão é tirado todos os seus direitos e você passa a servir a um senhor. Você é submetido a humilhações públicas, tortura. Cativeiro é um pouco diferente. Por quê? Porque quando um povo está no cativeiro, eles ainda é reconhecida a nação deles, a nacionalidade deles. Quem está entendendo isso aqui? Só que eles não são livres para voltar. E eles têm que passar a viver sobre o regime, sobre as leis daquele lugar. E passa a viver distante da cultura que estão acostumados. Ou seja, se no ambiente do cativeiro outro Deus é adorado, para você adorar o seu Deus, você tem que se esconder. Quem está entendendo isso aqui? Não existe nada de bom dentro de um cativeiro. Eu falei para vocês que até os instrumentos eles penduraram. Talvez você pendurou as suas harpas. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que você pendurou o seu instrumento. Você pendurou o seu dom. Você pendurou o teu ministério. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que os períodos de cativeiro que você viveu fez você pendurar os seus sonhos. Você pendurou os seus projetos. Você já está até abrindo mão deles. Talvez os momentos de cativeiro que você vem vivendo tirou a sua alegria, a sua razão de viver. Você já não consegue nem lembrar um momento feliz e prazeroso que você teve com a sua família reunida em volta da mesa. Períodos de cativeiro que foi tirando tudo de vocês. Só que esse mesmo povo que pendurou as harpas e os instrumentos, quando começam a lançar o alicerce do templo sagrado, da casa do divino, a morada de Deus, eles começam a cantar.
A Bíblia diz que os anciões, a Bíblia diz que os mais velhos, os sacerdotes e levitas, quando viu, eles começaram a chorar, 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 chorar. E a Bíblia diz que eles choravam porque eles tinham vivido o tempo do primeiro templo. Eles tinham presenciado a glória do primeiro templo. Não, você não está entendendo não. Deixa eu falar sobre o primeiro templo construído por Salomão. Aquele templo cheio de glória, que você vai encontrar lá no segundo livro dos Reis. Que a Bíblia diz que no dia da inauguração, lá estavam os levitas. No dia da inauguração, lá estava os instrumentistas, o coral. Lá estavam os sacerdotes. Era uma noite de glória. E eles estavam todos ali reunidos. Aí Salomão olhou e falou assim: está faltando alguma coisa. A orquestra está aqui, coral, os instrumentistas estão aqui. E deixa eu falar, Asaf também estava lá. Não, você não entendeu. Asaf também estava lá. Asaf era o regente. Aí Salomão disse: já sei, vamos trazer a arca da aliança para o lugar sagrado. E aí os sacerdotes foi trazendo Aaron HaKodesh, a arca da aliança. Quando ela foi entrando para ir para o santíssimo lugar, que a orquestra começou a cantar, regida agora por Asaf. A Bíblia diz que Deus no céu olhou, e Deus não se contentou em receber a adoração do céu. A Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem. Não, você não viu errado não. A Bíblia diz que Deus desceu em uma nuvem. A Bíblia diz que quando Deus chegou próximo do templo, a nuvem invadiu a casa do Senhor. E quando a nuvem invadiu, a Bíblia diz que os sacerdotes começaram a cair no chão. A Bíblia diz que a glória do Senhor tomou a casa. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Mas agora o tempo passou. Aquela casa maravilhosa foi destruída. Eles passaram um período longe da sua terra. Olha para cá. E o que eles vê? As ruínas daquele dia. Quando lança o alicerce, os mais novos começam a cantar. Os mais novos não viveu aquele tempo. Os mais novos nasceu no cativeiro. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, cabeça da família, começaram a chorar. E sabe quem é que estava aqui nesse dia? Pergunte quem? Os filhos de Asaf. Não. Capítulo 3, versículo 10. Os filhos de Asaf, os filhos do regente da orquestra, daquele dia que a glória invadiu a casa de Deus, são eles que estão ali. Então eles entenderam. Pergunta o quê? Se aqui é o lugar da casa de Deus, se essas pedras mesmo queimadas são as mesmas pedras que recebeu a visitação da glória de Deus, se o nosso pai cantou e a glória desceu, vamos cantar também, vamos louvar também.
Quando eles começam a louvar, os idosos começam a chorar. Os idosos, os cabeça branca começam a chorar. Mas a Bíblia diz que a voz de júbilo, a voz do cântico foi mais forte do que a voz do choro. A voz da alegria foi mais forte do que a voz da tristeza. Eu quero declarar que a voz da alegria vai ser mais forte do que a voz do choro. Eu quero declarar para esse final de ano de 2024 que a voz da alegria, que a voz do seu cântico vai ser mais forte, vai ser mais alto do que a voz da sua tristeza, do seu choro. Deus vai transformar a sua tristeza em alegria, e só quem recebe, levanta a mão, adora.